amém? Amém. No domingo eu fiz uma declaração aqui para ela. Minha declaração é honrar, né, irmãos? Para quem não sabe, o missionário é minha mãe. Ele é meu filho. E honrei ela aqui, né? Então, Amém. vamos ser abençoados pela palavra do Senhor, vai falar com ela. Levante suas mãos, aponta para cá, Cristo. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua filha nas tuas mãos, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua filha ter sido bênção em nossas vidas, Senhor. Está disposta, Senhor, a trazer a tua palavra, Pai. Ó Deus, não sabemos, ó Deus, o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, mas com certeza, Senhor, será uma palavra de conquista, uma palavra de vitória. Senhor, então usa a tua filha, Senhor, como o Senhor tem usado, todo o seu coração, todo aquilo que ela tem colocado diante de ti, Pai, e que ela possa ser um canal de Deus, um canal nas tuas santas mãos, Senhor. Ó Deus, assim como o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim, ó Deus, que ela possa, Senhor, nesta noite, traduzir aquilo que o Senhor já colocou no coração dela para a tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço, toma a vida da missionária Aline em tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, igreja, Pai do Senhor. Estou dando descanso para o pastor, né? Vamos ficar de pé. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel 9. Hoje nós vamos nos preparar para sentar à mesa do rei. Amém? Vamos louvar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, Rimanás, Candarabanda, Subianda, Lamanás. Aleluia, Jesus. A palavra de hoje, 2 Samuel 9, fala sobre a bondade de Deus. Né? A bondade de Davi através de uma aliança que ele fez lá atrás. 9 diz assim: e disse Davi, não há ainda alguém que fique da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que fosse até Davi. E disse-lhe o seu servo, a Ziba, e ele disse, servo seu, e disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use dele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba, o rei, eis que está junto com Marqui, filho de Amei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, e Davi prostrou-se com o rosto por terra e inclinou e disse, Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. Amém, irmãos? Amém. Essa luz para mim está fraca, mesmo de óculos não estou chegando nada. Então, irmão, aqui nós temos a história de Mefibosete. E aqui nós trazemos para a igreja, né, para nós, que é a história da graça. Essa graça, ela levanta aquele que não tem força para se ficar de pé sozinho. Quem nos fortalece é o Senhor. E aqui nós sabemos que houve uma guerra. Então, num dia só, foi morto Saul, avô de Mefibosete, Jonatã, seu pai, e seus tios. A família foi dizimada. E aqui Mefibosete tinha uns 5 anos, quando estava com a ama em casa. E quando ela soube que toda a família dele tinha sido dizimada, ela correu com aquela criança, porque quando mudava a dinastia, antigamente, não podia ficar um vivo daquela dinastia antiga, para não ter guerra futuramente, para requerer o trono de volta. Então ele ceifava todos daquele reino antigo. E ela, sabendo disso, ela fugiu com aquela criança e caiu
e aquela criança ficou com os 2 pés defeituosos. O único lugar que ela encontrou foi Lodebar. Diz a Bíblia que era um lugar sem honra, sem pasto, sem esperança. Era um lugar dos excluídos. Mas ali tinha Maqui. Não é o primeiro Maqui, que na Bíblia tem 2. É o segundo Maqui, que ali acolheu ele, como tinha acolhido lá atrás Davi, quando estava fugindo com o seu exército de Absalão. E ali acolheu aquele menino. E aí o tempo foi passando. Mas, irmão, como eu disse na quarta-feira, a gente não se esconde da graça. A graça nos alcança. A graça sabe nosso nome, sabe nosso endereço, e quando chegar a hora, ela vai nos alcançar. E passou-se tempo, e o rei Davi ali já foi empossado. Quando ele já era rei, ele teve uma pergunta decisiva. Alguém de Saul que eu possa honrar? Que eu possa usar de misericórdia? Irmão, isso foi porque lá atrás teve uma aliança, teve uma promessa entre o irmão dele de alma, que era Jonathan. Jonathan e Davi eram assim, não é à toa que eles são irmãos, né? Jonathan e Davi, no real. Então, irmão, havia uma promessa, e a promessa ela não perde a validade porque ela vem de Deus. Nosso Deus é ilimitado. E ele lembrou, e justamente tinha aqui o Ziba, que era o empregado do rei Saul naquela época, e falou, tem um aleijado lá em Lodebar, aleijado dos 2 pés. Já colocando aquele menino, aquele homem, né, como insignificante. Irmão, mas Deus, ele constitui reis. Ele levanta o caído, ele fortalece aquele que está fraco. E eu acho que ele pensou que Davi fosse falar assim, está aleijado, está em Lodebar, deixa para lá. Mas não, irmão, a aliança é inquebrável e inabalável. Quando nós fazemos aliança com o Senhor, ela não se quebra, ela não se rompe. Ela é inabalável e inquebrável. E Davi lembrou, tem lá, então pela aliança, pela promessa lá atrás, diante do meu Senhor, que quando eles fizeram a promessa, Deus estava no meio, o céu estava estrelado, e ali foi tudo diante do Senhor. Irmão, nós não podemos fazer voto de todo. E ali mandou chamar. E você vê que aquele homem ele estava tão consumido, tão triste, tão ninguém, porque ele era um herdeiro sem nada, ele era um herdeiro esquecido, ele era um príncipe. Mas ele tinha perdido tudo. Irmão, mas esse tudo que ele perdeu, o nosso Deus restituiu. E ele chegou ali, você vê que ele chegou ali com medo diante do rei Davi. Ele ainda se referiu, olha a insignificância, olha a estima daquele homem, onde estava. O que o Senhor quer com um cão morto? Irmãos, Deus restaura. Deus faz acontecer. Você pode estar com um dos piores problemas na tua vida, mas você tem que ter autoestima, porque você sabe que lá de cima é que vem o teu socorro. É Deus que vai agir em nosso favor. E ele chegou ali com medo. Bem, eu fui o único que sobrou daquele reinado, então ele vai me matar. Mas ele falou, não, eu não vou usar contigo de juízo, eu vou usar contigo de misericórdia. E às vezes nós nem merecemos, mas nosso Deus tem sido misericordioso conosco. E aqui diz aqui a palavra. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai. E vou te restituir todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás com pão à minha mesa. Irmão, de contínuo. O rei convidou, não foi só por um dia, não. Ele ia se assentar à mesa do rei continuamente. Ele ia fazer parte da família do rei. Ele ia comer com o rei, com os filhos do rei. E engraçado que ele não ia sentar na ponta da mesa, ele ia sentar bem no meio, junto com os filhos. Porque ele tinha aquela deficiência nas pernas. E a mesa cobria aquela deficiência. É sinal de que a mesa, ela não dá limitação para a gente, que nosso Deus é ilimitado. Quando você entrava no palácio, olhava e ninguém percebia que aquele homem, Mefibosete, era defeituoso das 2 pernas. Porque havia uma mesa, a mesa do rei. Ele ali sentado. Irmãos, quando Deus promete, Ele não quer saber o que você perdeu. Ele quer saber da promessa que Ele te fez e continua de pé.
Ele não quer saber de onde você veio, o que você perdeu. Eis que eu faço tudo novo na tua vida. Irmão, muitos pensaram que aquele Mefibosete fosse morrer em Lodebar. Mas havia uma aliança, havia uma promessa. E conosco há uma aliança, há uma promessa. E essa promessa, irmão, ela vai se cumprir. Porque a palavra diz que ela não pode voltar vazia, ela tem que cumprir efeito para aquilo que ela foi enviada. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança, o que Deus te prometeu. Traz à tona. Senta na mesa do rei. Não se sinta pequena, nosso Deus é grande. Aquele homem chegou ali envergonhado, se humilhando, se comparando a um cachorro. Então se inclinou e disse: que é teu servo para te teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda esta casa tenho dado ao filho do teu senhor. Irmãos, Ziba era empregado de Saul. E ele ficou com o que sobrou de Saul. E o rei Davi falou: restitui tudo a Mefibosete. Porque ele era herdeiro de fato e de verdade. Irmãos, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ninguém vai pegar. No momento certo, tudo vai chegar nas nossas mãos. Haverá restituição. Mefibosete, ele sentou na mesa do rei. Ele merecia a promessa. Nós não merecemos, mas Deus prometeu. E vai se cumprir. E continuando aqui, irmã, nós temos a história da graça que alcança cada um de nós. Ela não pede. Ela chega e te alcança. Mefibosete, neto de Saul, um herdeiro esquecido. Nós não somos esquecidos, nós somos cordeiros de Cristo Jesus. Que a palavra diz que tudo que ele conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Então nós somos cordeiros de Cristo Jesus. O que eu quero dizer para a igreja hoje, a minha palavra não é longa, meus irmãos sabem disso. O que eu quero dizer para a igreja hoje é que é noite de assentar à mesa do rei. Venha como que você está. Lembre-se do que Deus te prometeu. Não é o ter, é o ser. E nós somos filhos de Deus vivo. Nós somos filhos do rei. Mefibosete chegou ali envergonhado, humilhado. Mas, irmão, Deus tem nos exaltado. A palavra de Deus diz que ele derruba rei, mas ele constitui rei. Deus levanta o caído. Maqui ficou ali sozinho, em Lodebar. Era um lugar sem nada, mas Maqui era bem sucedido. Ele estava ali, a Bíblia não explica por quê, só explica que ele era um homem de posses. Tanto que ele abrigava quem necessitava. Ele dava as provisões para quem necessitava. Mas Davi não queria saber de Mefibosete em Lodebar. Lodebar não é nosso lugar, de lá o Senhor nos tirou. Nosso lugar é sentado na mesa do rei. Nosso lugar é lugar de filho do rei. Nós vamos comer e assentar à mesa do rei, irmão. O diabo querendo ou não. E Davi aqui pergunta: a bondade nasce de uma promessa a Mefibosete. O chamado. Eu quero dizer para vocês: a promessa nasce no coração de Deus. A promessa não vai nascer do necessitado. Deus sabe da nossa necessidade. A promessa nasce no coração de Deus para alcançar aquele que está necessitado. Se você está necessitado, se agarra a promessa de Deus, que algo vai acontecer na tua vida. Irmãos, é assim que Deus faz. Irmão, não se prende ao passado. Mefibosete, quando foi chamado pelo rei, ele não olhou o passado. Porque o que você passou não vai influenciar o seu destino, o teu futuro. Porque Deus te chama para fazer tudo novo na tua vida. O que passou ficou para trás. Não é um passado quebrado que vai impedir o que Deus tem na minha vida e na sua vida. Eis que eu faço tudo novo. Vamos tomar posse dessa palavra. Deus faz tudo novo. O diabo querendo ou não. Muitos pensaram que ele fosse morrer ali. Mas, irmãos, Deus confunde. Deus muda a história. Deus mudou a história de Mefibosete.
Deus muda a minha história. Deus muda a sua história. Deus faz acontecer. Não tenha vergonha. Venha do jeito que você está e senta na mesa do rei. Porque a sua deficiência será limitada pela mesa. Deus vai cobrir as imperfeições. Deus vai libertar. Aquele homem ele continuou com a deficiência, mas ninguém notava. E aquele homem ele foi transformado por dentro. A deficiência continuou, mas ele cresceu espiritualmente. Ele sabia que existia um Deus que foi do teu avô, foi do teu pai, e agora estava com o rei Davi e tinha passado para ele. Irmão, que privilégio a gente sentar na mesa do rei. Aqui foi rei Davi, mas nós servimos o rei Deus, poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Um Deus que não dorme, um Deus que não dormita. Não importa onde você está, Deus está te vendo, sabe das suas necessidades, e Ele vai te alcançar. Ele está mandando, nessa noite, Rimaná Candara Subianda Lamaná. Oh Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus está restaurando, hein? Deus está restaurando, como fez com Mefibosete. Deus está restaurando corações aqui. Deus está restaurando. Onde está Deus que eu estou passando por isso? Deus estava com José quando foi vendido, quando caiu no poço, quando chegou no palácio. Deus estava com Abraão quando largou sua parentela. Não pergunta onde Deus está. Ele está no mesmo lugar, olhando por nós, nos dando livramento. Que às vezes a gente passa numa situação, Deus não está vendo onde está Deus. Continua no mesmo lugar, fazendo o que Ele sempre faz, nos olhando e derramando as tuas misericórdias para que nós não fossemos consumidos. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, aqui estava tudo limitado para esse homem. Mas nosso Deus rompe barreira. Nosso Deus tira os limites. Nosso Deus vai adiante de nós. A própria palavra diz, eis que eu vou adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Abrirei portas de bronze. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você acha que Mefibosete esperava um dia ser chamado pelo rei? Ele já estava conformado. Estou aqui, deu de 5 anos, já sou adulto, vou continuar aqui. Vou acabar meus dias aqui. Não, irmão. Nosso Deus nos surpreende. Nosso Deus faz coisa nova. Como Deus restaurou Mefibosete, nessa noite Deus vai nos restaurar. Se coloca diante do Senhor. Coloca a sua posição diante do Senhor. Coloca a sua necessidade diante do Senhor. Porque Ele vai te chamar para sentar à mesa do rei. Como Ele fez com Mefibosete. Às vezes a gente reclama, irmão. Nós somos ingratos. Porque se a gente olhar o outro, o ímpio, ele não reclama. Ele está acostumado com aquela vida. E Deus nos dá cada manhã as tuas misericórdias. Cada manhã nós levantamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem o que a gente reclamar. Hoje nós estamos aqui, irmão. Quantos gostariam de estar aqui, não pode? Quantos já desceram ao silêncio, não pode glorificar o nome do Senhor? Quantos estão no leito de hospital e nós estamos aqui glorificando, agradecendo, engrandecendo ao Senhor? E a gente tem que dizer para o Senhor, sem ti eu nada sou, nada posso. Se o Senhor não for comigo, não me deixe aí. Mefibosete chegou ali cheio de medo, mas Deus estava com ele. Havia uma promessa. Tem uma promessa na sua vida? Tem uma promessa na minha vida? Irmão, em determinado tempo vai se cumprir. E eu torno a falar, a graça vai te alcançar, porque ela sabe quem é você, onde você mora. Você pode estar escondido, irmão. A palavra diz, aonde você for, Deus está te vendo. Não tem como, ninguém foge do Deus vivo. Mefibosete estava escondido dos homens, mas não do Senhor. Tanto que o Senhor tocou no coração de Davi, trouxe a memória, a aliança que fez, a promessa lá atrás. E veio a pergunta decisiva. Alguém da casa de Saul, que eu uso de beneficência, quer usar de bondade e de misericórdia. Deus trouxe no coração de Davi. E Deus vai trazer no coração, seja de quem for, para te abençoar. Seja de quem for, para fazer acontecer na tua vida.
Irmãos, às vezes a gente não sabe nem como Deus vai agir. E não é para saber, mas Deus nos dá estratégia. Deus às vezes coloca um ímpio para nos abençoar. Eu tinha um pastor, nós tínhamos, né, alguns aqui, um pastor que ele dizia que quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Né? A moça passou necessidade, chegou lá a dona do terreiro, foi lá com a cesta básica. Ela abraçou a cesta básica. Lembra, pastor? Aí depois que deu a cesta que ela recebeu, aí falou assim, sai lá do centro espírita. Ela falou, quando Deus manda, até o diabo obedece. E ela comeu da cesta básica porque foi Deus que mandou. Então, irmãos, não tem para onde correr. Se agarra ao Senhor. Deus vai mandar buscar da onde você está. Sonhos perdidos, vai ser realizado, irmão. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscita sonhos, planos, projetos. Gente, eu tenho tantos sonhos, sou uma sonhadora, uma coroa sonhadora. E eu creio que Deus vai realizar. Irmãos, eu tenho visto milagre na minha vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho 3 netas maravilhosas. Eu tenho um marido exemplar. Irmão, eu quero mais o quê? Eu quero a graça de Deus que continua me alcançando. E a graça de Deus vai continuar alcançando vocês. Ah, irmão, eu estou assim, Deus está vendo. Irmão, eu preciso disso, Deus está sabendo. E Ele manda dizer para você nessa noite, a provisão vai chegar. Não importa, irmão, a provisão vai chegar. Chegou para Mefibosete, deu de 5 anos, com os 2 pés, as 2 pernas, com defeito, esquecido. Mas Deus não esqueceu dele, não esquece de mim nem de você. Deus vai fazer acontecer na nossa vida. E eu digo mais uma vez, Deus fala, não é o que você perdeu, é o que eu te prometi. É a promessa de Deus que está valendo, não é o que você perdeu. Esse que ficou para trás, tudo se faz novo, irmão. É o que está valendo, é o que Deus te prometeu. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Senhor, eu estou esperando isso que o Senhor me falou, há 30 anos atrás. Senhor, eu estou esperando o que o Senhor falou ano passado. Senhor, vai lembrando o Senhor. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Mas Ele quer que você desperta. Desperta. Você imagina Mefibosete, aleijadinho, todo prosa na mesa do rei. Irmão, isso é privilégio. E é assim que o Senhor nos quer. Assentado à mesa do rei. Na bonança, na fartura. Irmãos, Deus é fiel. Esse Deus que fez com Mefibosete é o Deus que faz comigo e faz com você. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E nessa noite Ele está nos convidando, na sua imperfeição, que nós somos imperfeitos. Mas senta à mesa do rei. Deixa Deus fazer acontecer na sua vida. É promessa, é aliança. E essa aliança não foi quebrada. A promessa não é limitada, porque ela vem de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, e eu não falo muito. Até aqui me deu o Senhor. E vamos